um dos textos dos evangelhos mais conhecido pelos cristãos, pelos evangélicos, mais conhecido e pouco obedecido. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, que coisa linda, bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. É maravilhoso, irmão, é glorioso. Hoje eu estava meditando Mateus 5,20, quando Jesus fala assim: discípulos, cristãos, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Então é maravilhoso, irmão, é glorioso esse texto. São apenas 3 capítulos em Mateus, capítulos 5, 6 e 7, né? Glorioso, maravilhoso. E aqui o Senhor Jesus nos traz um ensino glorioso, a metáfora do sal e da luz, né? Diga assim com você mesmo: Senhor, eu quero ser um sal abençoado. Eu não quero ser um sal contaminado. Pensando assim, irmãos, Jesus está falando aqui para nós. No início do sermão nós vamos ver que Jesus está falando aos discípulos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem aqui é discípulo de Jesus? Há poucos dias estava em Goiânia fazendo compra, e um pastor chegou em mim e falou assim: e aí, apóstolo, como é que você está? Falei: não, irmão, aqui está tentando ser discípulo. Aqui não chegou nesse grau não, ainda não, só lá no céu. Aqui está lutando para ser discípulo, discípulo de Jesus, obediente, sincero, fiel, diferente. Diferente de quê? Diferente de quem? Do mundo. Porque no versículo 14 Jesus fala assim: ó, vós sois a luz do mundo. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo no versículo 13: vós sois o sal do mundo. E o sal é uma substância química que praticamente não estraga. Mas se contaminar com terra e outros produtos, ele perde a sua pureza. Com isso nós aprendemos o seguinte, irmão, que crente, nós cristãos, tem que ser formado em nós um caráter, o caráter do Sermão do Monte. Comprometimento para não estragar. Não pode misturar. Tem que sair na rua aí, irmão. O povo tem que ver que o irmão Pedrinho realmente é sal. E o sal na época de Jesus, na época do Senhor Jesus, não existia geladeira, não existia freezer. E até pouco tempo, eu era menino, meu pai pegava peixe, minha mãe salgava aquele peixe, punha no varal, e ele secava, e era conservado. A carne de porco, a linguiça de porco, tudo secava. Para quê? Para conservar. Um dos grandes poderes do sal é conservar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Está tendo conservação aí? Está ajudando a conservar este mundo? A fazer a diferença? A ser diferente? Eu estava ali orando, o pastor Joãozinho me ligou hoje e me fez esse convite maravilhoso. Eu falei: irmão, eu vou sim, eu vou estar, mas eu vou orar, vou falar com Deus. Hoje eu estava meio tranquilo, tinha alguns clientes para atender, atendi rapidinho, e fui para casa orar. E Deus colocou esse texto no meu coração, porque faz dias que eu estou estudando o Sermão da Montanha. Eu comecei a questionar comigo: irmão Pedrinho, você está sendo sal? Você está sendo luz?
Como que está o seu caráter cristão? Tem muita gente, irmão, tem muito crente esquecendo do céu. E ele esquece do céu para ele, sabe? E com os próximos, então, nem se diz. Nenhuma preocupação há. Nem na oração, nem na vida de oração. A gente está no culto, está cheio de gente descrente. E na hora de fazer o apelo, nem para dizer assim: Jesus, salva, tem misericórdia, Jesus, transforma, liberta aquela pessoa, opera o teu milagre. Salvação. Eu estava ontem no curso de teologia, e eu falando aos irmãos, crente tem que ter convicção de salvação. Vou mais fundo ainda, crente tem que ter certeza de salvação. O nosso coração não pode estar cheio de dúvida. Um pé lá no mundo e outro aqui na igreja. Eu não sei se eu sou crente ou se eu não sou. Eu tenho que estar comprometido para conservar. Esse mundo ainda não foi destruído por causa da igreja. A igreja que tempera, mas a igreja é diferente. Não é o sal contaminado. Irmão, o maior problema da igreja hoje é o sal contaminado. Aí sabe o que acontece? Crente não preocupa com o batismo com o Espírito Santo. A pessoa está dentro da igreja, mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se vai comprar um carro novo. Ele está preocupado se vai comprar um sapato novo. Se está, eu estava falando para os irmãos domingo na escola dominical, acho que foi. Está preocupado com a moda. Nossa, eu não tenho um vestido hoje para ir para a igreja. Não tenho um terno novo. Não tenho um sapato alemão. Não tenho isso. Está preocupado com isso. Mateus 6,33, no Sermão do Monte, Jesus fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, gosto mais desse tempo, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, Paulo chega a dizer o seguinte: quando era jovem, que já vai fazer 48 anos, pela graça de Deus, que eu sou crente, que eu aceitei Jesus, lá naquela igrejinha antiga, em agosto de 1974, eu e o Célio e o Adenilton, nós fomos lá e aceitamos a Jesus, já vai fazer 48 anos, e eu estava ali orando a Deus e pensando o seguinte, lembrando do Salmo 66, quando o salmista fala assim: aquele que sustentou a minha alma com vida e não permitiu que resvalasse os meus pés. Quem fez isso na minha vida? Deus. Agora Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele fala assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu, do religioso, quanto do grego, o gentio, porque nele, em Cristo, no evangelho, se descobre o quê? A justiça de Deus. Oh, aleluia! Diga para Jesus agora: Senhor, eu quero viver esta justiça, eu quero ter fome e sede desta justiça, eu quero ser diferente do mundo. Irmão, nós estamos vivendo uma época do sincretismo religioso. Você chega, todo mundo é evangélico. O artista que está produzindo a moda que se usa no país, no mundo, se diz evangélico. O ídolo do Corinthians, o ídolo é ídolo, faz um gol e dá glória a Deus. Isso, irmão, é sincretismo religioso, é o faz de conta, não tem sinceridade. O caráter do sermão de Jesus é sinceridade. Sim, sim, não, não. Nós temos o comprometimento
de sermos sal. Sal que fala. Sal que vive. Ah, não. Tem muita gente que pensa assim: não, se eu viver já está o suficiente. Não precisa mais. É só isso. Não, irmão, você tem que falar. Outros pensam assim: não, eu vou falar. Eu gosto muito de ouvir uma música do Zé Carlos, um cantor do Rio de Janeiro. Ele fala no poema da música: faladores demais. Tem falador demais, mas não vive o que fala, não consegue viver. Cede tanto para a tentação e para o inimigo, porque o que acontece, irmão? O inimigo está lutando 24 horas por dia, faz até o Pedrinho sonhar com coisa que não pode. O trem é sério, irmão. Ele luta 24 horas por dia para que eu não tenha uma vida de consagração, que eu não possa jejuar. Usa até alguém para falar: não, mas não precisa disso aí. Para que isso desse tanto? Você não está ficando fraco da cabeça, não? Fala. Olha só a cultura que nós estamos vivendo. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Crente é contra a cultura. Em que aspecto? A cultura do pecado, a cultura do comodismo espiritual, a cultura desse mundo pecaminoso. Crente é contra isto. Crente tem que pregar contra isso, é ensinar, falar. Então tem muita gente que fala assim: não, vou só dar exemplo. Não, irmão, você tem que falar também, tem que testemunhar. Atos 1:8. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Testemunha, irmão? Mudo não serve para testemunhar. É bem difícil. Eu vi contar uma piada do mudo que foi testemunha, mas é muito difícil. Você tem que falar. No mínimo você tem que escrever. Tem que testemunhar. Tem que falar de Jesus. Nós temos essa obrigatoriedade. Deixa eu confessar uma coisa aos irmãos. Eu estava orando esses dias, orando a Deus. Orei aqui hoje nesse aspecto. Eu sou muito limitado. Esqueço muito as coisas. Estudo. Não vou falar que eu estudo muito, porque tem gente que estuda muito mais que eu. O irmão que comentou a Bíblia toda, versículo por versículo, ele estudou muito mais do que eu. Mas muito mais. PhD em filosofia, PhD em teologia, certo? Estudou muito mais. Leu muito mais livros. Dedicou e esforçou. Eu estudo e às vezes eu retenho muito pouco. Sabe? Mas esse dia eu estava dando glória a Deus por isso, Jesus. Glória a Deus. Quanto menos eu retenho, mais eu vou estudar, mais eu vou orar, mais eu vou ler, mais eu vou pedir a Deus. O que importa, irmão, é querer. Vontade. Tem que ter vontade de conhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, você tem que ler. Para conhecer a palavra de Deus, você tem que estudar. Então Paulo fala: eu não tenho vergonha desse evangelho. Com isso ele está falando o quê? Eu vou falar em qualquer lugar. É cadeia, é loja de conveniência. Esse dia eu tive a misericórdia de Deus na minha vida de falar de Deus numa loja de conveniência. Eu cheguei num lugar esses dias, não conhecia ninguém, nunca tinha visto. Cumprimentei o pessoal, sentei, me chamaram para sentar, eu sentei. Perguntei para eles assim: vocês são crentes? Não, não somos. Mas tem vontade de ser crente? Tem vontade? Aí ficaram calados. Eu comecei a pregar. Comecei a falar de Jesus para eles. Fiquei ali quase meia hora falando de Jesus. A semente ficou plantada. Amém? Isso é ser sal. Falar de Jesus. Que o mundo veja a sua vida como crente, como servo, como adorador. Oh, aleluia.
Irmão, crente tem que sentir, tem que nascer na alma dele, tem que nascer no coração dele, o intenso desejo de dar glória a Deus. Não pode faltar. É comunhão, é ser sal, sabe? O inimigo, ele usa, irmão, todo meio, para que você fique misturado com o mundo, contaminado com as coisas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece. Oh, aleluia! Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, me parece versículo 26 ou 28, ele fala assim: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu não peço para Jesus, às vezes alguma coisa que eu não consiga fazer, né, um tipo de negócio, ou uma enfermidade, uma coisa assim que não está nas minhas mãos, eu peço. Mas coisas corriqueiras dessa vida, não, isso acompanha o crente verdadeiro, o crente que é sal, que não é contaminado, que é sal puro. Jesus fala aqui, ó: se o sal for insípido, com que se há de salgar, com que se há de conservar? Cadê o sabor que a igreja produz? A gente vai comer uma comida sem sal, fica insossa, não dá nem para comer direito, só come se não tiver outra comida. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso é importantíssimo. Nós estudamos há poucos dias na escola dominical os valores do reino de Deus, os valores eternos do Sermão do Monte, a relevância deste sermão, destas palavras para nós, a importância destas palavras para a minha vida, para o meu cotidiano. Irmão, nós somos muito limitados, nós dependemos demais de Deus. Eu tenho certeza absoluta que cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite tem um profundo desejo na sua alma de ser renovado nesta noite, de ser fortalecido pela palavra de Deus nesta noite, de se tornar mais firme, mais fiel, mais obediente, como diz João em Apocalipse, capítulo 22, oh aleluia. Quem é puro, purifique-se mais ainda, quem é santo, santifique-se mais ainda. Irmão, essa deve ser a ansiedade, o desejo ansioso de cada um de nós, de sermos verdadeiramente santos, comprometidos com a igreja. Irmão, a inveja nos pega tão fácil. Hoje eu estava conversando com um casal de irmãos e observando o quanto a inveja nos pega. Isso é terrível. Dentro da igreja, as pessoas dando lugar à inveja, à cobiça, a coisas terríveis, que impede a nossa comunhão com os céus, que impede o gozo dos céus. Vós sois o sal da terra, o tempero desta terra. Mas para isso, irmão, nós temos que testemunhar de Jesus. Amém? Eu quero ir para o próximo versículo, que o próximo versículo diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia. Muita gente que não conhece candeia, é a mesma lamparina, sabe? Não conheço lamparina também. Aí pesquisa, tá? Para você conhecer o que é lamparina, né? É um objeto fabricado de alumínio, de zinco, que é utilizado, ou às vezes o azeite, ou então o querosene, e põe um pavio, e põe no lugar para iluminar a casa. Candeia, lamparina, né? Então aqui Jesus fala assim, ó:
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O que é alqueire? Nós aqui conhecemos alqueire por medida de terra, mas no tempo de Jesus não era. Alqueire era um compartimento, ou de cobre ou de couro, para colocar alimentos no animal, para carregar no animal, certo? Se colocasse lá dentro do alqueire, não ia servir para ninguém a luz. É isso que Jesus está falando. Então é o seguinte, nem se coloca debaixo do alqueire. O alqueire também é conhecido como cesto. Você só coloca o cesto em cima da lâmpada e ela não serve nada para ninguém. É tipo um cesto, né? E tem algumas versões da Bíblia aí que fala cesto. Mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. No Evangelho de João, Jesus fez 7 afirmativas gloriosas. 7 afirmativas que o Senhor nosso Deus fez a Moisés. Moisés perguntou para Deus: Senhor, se alguém me perguntar, quem é que me mandou tirar o seu povo lá do Egito, o que eu vou responder? Deus disse a ele: eu sou o que sou, me enviou. E Jesus lá no Evangelho, João registra essas palavras maravilhosas e poderosas do Senhor, dizendo o seguinte: eu sou o pão da vida. Aleluia! Ele é o nosso alimento espiritual. Ele é o pão que desceu do céu. Irmão, esse pão que nós comemos aqui fisicamente, ele é simplesmente uma simbologia do pão do céu. O pão verdadeiro é Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ele afirma de novo: eu sou a luz do mundo. E agora Jesus afirma aqui para nós: olha, vós sois a luz do mundo. É claro que nós não podemos produzir essa luz, nós refletimos ela, assim como a lua reflete a luz do sol. Mas nós temos que refletir essa luz. O mundo tem que ver na minha vida, no meu modo de viver, na minha caminhada, nas minhas palavras, essa luz maravilhosa. Eu tenho que brilhar essa luz. E no capítulo 6, no versículo 22, Jesus fala assim, ó: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Muito obrigado, Antônio. Todo o seu corpo será tenebroso. Irmão, você já lembrou de uma coisa? Que o mundo jaz nas trevas. O mundo jaz nas trevas. As pessoas não sabem mais o que faz. As pessoas não têm paz. As pessoas não têm segurança. As pessoas não têm felicidade. Estão suicidando porque não tem Deus. Certo? Se essa luz que é em mim são trevas, com trevas serão. Eu volto àquilo que eu no início. Tem muita gente querendo ser luz e treva ao mesmo tempo. Domingo eu estava falando na escola dominical, eu até quero pesquisar mais sobre isso, sabe? Eu fiz uma afirmativa que eu nunca vi ninguém fazer. Eu fiz. Tem muita gente querendo ser joio dentro da igreja. Sabe, irmão? Contente em ser joio, alegre. Não quer ser trigo, quer ser joio. Esse é o problema, irmão. É essa contaminação que embaça a nossa visão espiritual, que corta a fome e a sede da justiça. Porque quando Jesus fala, Mateus 5 e 6, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
Oh, aleluia. Aqui Jesus está falando de um caráter de dentro de nós, introdutivo. Sabe? Aquela fome e sede da comunhão com os céus. Certo? Aquela fome e sede da vida de oração. Às vezes você está orando assim, já aconteceu comigo, não, já vou levantar. Não, ora mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho na presença do Senhor. Quantas pessoas levantam 2 horas da manhã para tirar leite? Quantas pessoas levantam 2 horas da manhã para trabalhar? Então uma mulher ali em cima, a esposa do irmão Danilo, falou para mim que levanta todo dia 2 horas, passar quitanda. E eu, graças a Deus, eu tenho a madrugada todinha para orar. E às vezes a gente fica tranquilo. Não é mesmo, irmão? Não tem essa preocupação. E Jesus quer uma vida assim. Porque essa vida aqui, irmão, ela é passageira. Ela é probatória. Isso aqui passa assim, ó, no estalo de dedo. E acaba. A nossa esperança é o céu. Então, irmão, se a luz que em ti há, são trevas, quão grandes serão tais trevas? Sabe? Isso tudo, irmão, isso é condicional. Veja bem, ser sal é condicional, ser luz é condicional. Não é uma imposição, é condicional. Eu tenho que querer. Eu tenho que querer obedecer a Deus. O texto que o irmão leu na nossa leitura devocional, né? E todas as coisas, tudo que nos acontece, não excetuou nada na nossa vida. Todas as coisas que acontecem contribuem para o bem de um tipo de gente, de um tipo de crente, de um tipo de pessoa, aquele que ama a Deus. Amar a Deus. Irmão, você veio para o culto hoje? Quando você vier para o culto, fala assim: eu vou para o culto porque eu amo a Deus. Eu vou com amor. Eu vou oferecer o meu culto com amor. Oh, aleluia! Isso é ser luz, irmão. Isso é ser luz. Que o amor de Deus reine em nosso coração. Oh, aleluia! Irmão, reino, tem muita gente que gosta de orar o Pai Nosso e fala para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, assim na terra como no céu, né? E a pessoa, às vezes, o irmão estava falando que a pessoa decora esse texto e fala isso decorado, nem pensa, nem preocupa com isso não. Irmão, Deus nos deu entendimento para pensar. Quase todas as vezes que eu estou na escola dominical, que eu estou pregando, que eu estou falando de Jesus, eu não posso esquecer de um texto de Paulo que eu gosto demais, irmão. Fala demais comigo. Que é Romanos 12. Versículo 2, Paulo fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Que mundo é esse? O mundo, irmão, é o mundo do pecado. O mundo do engano. O mundo da mentira. O mundo da vergonha, da prostituição, de todo tipo de coisas que não agradam a Deus, de pecados sexuais, de coisas terríveis, que afastam o homem de Deus. O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza absoluta que a maioria dos irmãos que aqui estão com desejo na alma de serem renovados no Espírito Santo. Amém? De serem fortalecidos no Espírito Santo. Mas para o irmão Pedrinho ser fortalecido no Espírito Santo, irmão, não é só pedir a Deus. Não é só isso. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude.
capítulo 5 de Mateus, versículo 3, Jesus fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, o domínio de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, certo? Ser dominado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, bem baixinho aqui. Crente tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Amém? Enchei, e não, Efésios 4:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu gosto muito desse texto, porque aqui Paulo fala o seguinte, olha aqui, nesse texto, Paulo não está falando, fala assim, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, porque assim Deus vai te encher do Espírito. Não é assim que está falando. Paulo fala assim, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, isso aqui é condicional. Você é cheio do Espírito Santo se você quiser. Eu sou cheio do Espírito Santo se eu quiser. E nós sabemos muito bem, irmão, que ser luz, para que essa luz brilhe neste mundo, nós somos infinitamente necessitados da comunhão e do poder do Espírito Santo, da virtude poderosa do Espírito Santo para vencer. Vencer o quê? O que que nós temos que vencer? O pecado, o mundo, o diabo e a morte. E vencer essas coisas não é coisa fácil. Jesus falou também que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mateus 11:28, vamos ver? 6 e 14. Glória a Deus. Mateus 11:28. Assim, é outro texto, mas é esse texto aqui que eu quero. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Irmão, crente, oh aleluia, crente tem que ter esse entusiasmo espiritual. Eu sempre nas minhas orações eu peço ao Senhor, Senhor, me encha desse entusiasmo espiritual, dessa alegria gloriosa, essa alegria que é característica do fruto do Espírito, essa mansidão, sabe, ser manso. Meu irmão, o crente manso, ele não fica reclamando, ele brilha, sabe, ele brilha no meio das trevas, todo mundo vê. Agora o reclamão não, tudo, nada para ele está bom, tudo tem um defeito. O crente manso não, manso em Jesus, tudo ele aproveita para dar glória a Deus, aleluia, ele aproveita a oportunidade para dar glória a Deus, tudo faz nascer no coração dele o desejo de glorificar a Deus, ou seja, vive para a glória de Deus. Está vendo, irmão, a diferença? Descansa no Senhor. O escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 4, me parece versículo 8. Deixa eu ver aqui. Hebreus 4, versículo 9. Hebreus 4, versículo 9.
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Ontem eu estava falando também sobre isso, sobre o nosso descanso. Miqueias fala: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia! Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o nosso sábado. E quando nós vivemos assim, irmãos, aí nós brilhamos, aí a nossa luz resplandece. Em vários aspectos. Em vários aspectos da nossa vida. Eu estava domingo aqui falando sobre a parábola. É uma parábola, mas nos ensina. Jesus usou aquela parábola para nos ensinar. A parábola do bom samaritano. Aquele que preocupou com o seu próximo. Que está preocupado com o seu próximo. Que está preocupado com a salvação do seu próximo. Sabe? Aquele misericordioso. Que usou de misericórdia. Isso é ser luz. Isso é deixar que a luz brilhe na sua vida. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui de nós não necessitamos da misericórdia do Senhor? Todos os dias, todos os momentos, nós somos necessitados da misericórdia de Deus. E muitas das vezes, não usamos de misericórdia com o nosso próximo. Isso aqui é um mandamento. Nós temos que ser misericordiosos. Amar, tratar com amor. Amém? Jesus também falou que Ele é a ressurreição e a vida. Né? Crente tem que demonstrar esse valor na sua vida. Essa característica. Crente não morre. Como? Não morre. Crente dorme. Jesus falou para Maria: não, ele está dormindo. Eu vou lá levantar meu amigo. Lembra? E ele ressuscitou Lázaro. Nossa, glória a Deus, aleluia, nosso Deus, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Oh, aleluia. E o Senhor quer te abençoar nesta noite. Deus quer te dar uma bênção gloriosa. Que nesta noite possa nascer na sua vida, no seu coração, o intenso desejo de brilhar mais e mais. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Abra a sua Bíblia aí rapidamente. Você que trouxe a sua Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia e graças a Deus hoje eu consegui terminar o livro de Provérbios. 4 e 18. 4, 18 e 19. 2 versos lindos, maravilhosos da palavra de Deus. Esse texto, irmão, mostra como que é a vida do crente. Provérbios 4, 18 e 19 diz o seguinte: mas a vereda, ou seja, o caminho, ou seja, os passos dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, o nosso estado de perfeição só vai acontecer lá no céu. Só lá no céu. Porque por enquanto aqui nós estamos caminhando para esse estado glorioso. Sendo luz e brilhando mais e mais. Irmão, não esqueça que você tem que brilhar. E o versículo 19, o verso 19 faz assim: mas o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Nem sabe. Irmão, Jesus te deu algo glorioso, maravilhoso. Sinta esta bênção de Deus na sua vida. Esta oportunidade singular de ser diferente do mundo. Oh, aleluia. Não se conforme com as iguarias do mundo. Isso é passageiro, essa concupiscência passa, o mundo passa, mas aquele que permanece no Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus.
Vós sois a luz do mundo. Oh, aleluia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Outra coisa importantíssima. A gente pensa que ninguém está vendo a gente. E todo mundo que está na escuridão te vê. Todo dia. Jesus te vê. Há poucos dias eu estava aqui na igreja e eu estava querendo demais ser apresentado. Queria que o pastor falasse o meu nome. E Jesus falou para mim assim: não, rapaz, quem tem que te ver aqui é eu. Sabe? Você está aqui para me adorar, para me louvar, para me exaltar. Irmão, é uma luta diária para ser luz, para brilhar. Aleluia. Toda vez que você dá um aleluia, o nome de Deus brilha. Brilha sim, porque você dá um glória a Deus, diz um aleluia, uma coisa maravilhosa. E terminando ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Né? As obras nós podemos classificar elas de várias maneiras. Né? Obras de ajudar as pessoas, de ter misericórdia do próximo. Qual é a maior obra do Senhor Jesus? A morte vicária, ou seja, a morte substitutiva, a morte expiatória, a morte, o sangue que nos lava de todo pecado. Esta é a maior obra. Salmo 111. E nós temos prazer na obra do Senhor. Se nós temos prazer, nós vamos publicar essa obra, testemunhar, falar desta obra do Senhor. Amém? Irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade tão sublime, na minha limitação, e que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em nossos corações. Que essa meditação possa estar no seu coração, na sua vida, todos os dias. Amém?